Quem tá dentro não sai mais de quem tá fora. Glória a Deus e aleluia, muito fogo. Festa de crente, é que é bom, mas quem tá dentro não sai mais de quem tá fora. É glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção. Festa de crente. Oh, quem tá feliz na festa de crente, tira o pé do seu Fortaleza. Vai, vai, vai. Isso é que é festa de crente, meu irmão. Festa de crente aqui é festa com alegria. A gente canta todo dia e não tem hora pra parar. Festa de crente aqui é festa de verdade. Lá não existe maldade, nada pra se embriagar. Festa de crente a gente pula, a gente ora. Crente recebe resposta e Deus envia o maná. Festa de crente não precisa ter polícia, pois lá não existe briga, é só bênção pra contar. Festa de crente o pastor fica ligado, Deus envia o recado e ele começa a falar. Festa de crente o aleijado sai andando, o cego sai enxergando. Sacode a estrutura na logo. Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. É glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção. Festa de crente é que é bom, mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora. Festa de crente não tem hora. Tira os pés do seu brado, ora vai, 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 vai. Sai na logos, sai na pensa. Festa de crente aqui é festa com alegria. A gente canta todo dia e não tem hora. Festa de crente aqui é festa de verdade. Lá não existe maldade, nada pra se embriagar. Festa de crente a gente pula, a gente ora. Crente recebe resposta e Deus envia o maná. Festa de crente nem precisa ter polícia, pois lá não existe briga, é só ver. Festa de crente o baterista fica ligado, Deus envia o recado, ele começa. Festa de crente o aleijado sai andando, o cego é só poder. Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. É glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção. Festa de canta. Festa de crente não tem hora. Sanfoneiro, pelo amor de Deus, puxa o fã. Festa de crente aqui é festa com alegria. A gente canta todo dia e não tem hora. Festa de crente aqui é festa de verdade. Lá não existe maldade. Festa de crente e Deus envia o maná. Festa de crente não precisa ter polícia, pois lá não existe briga. Festa de crente o guitarrista fica ligado, Deus envia o recado, ele começa. Festa de crente o aleijado sai andando, o cego sai enxergando, é só poder. Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. É glória a Deus e aleluia. Levanta a mão, canta, vai. Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. É glória a Deus. Mas quem tá dentro não. Festa de crente não tem hora pra acabar. É glória a Deus e aleluia. Canta mais forte pra encerrar. Levanta a mão, vai, vai. Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora. É glória a Deus e aleluia. Muito fogo e unção. Festa de crente é que é bom.
entra dentro, não sai mais. Vocês são demais! Não vamos parar de lutar, parar de orar, parar de... Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do programa A Hora da Graça e hoje teremos aqui o nosso culto online. Muito boa tarde a todos os amigos que nos acompanham pela página da Rádio Musical FM. Muito boa tarde aos amigos que nos acompanham neste momento pela transmissão do Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando agora pela Rádio Musical FM 87.9, está entrando no ar mais uma edição do programa A Hora da Graça de Deus e vamos aqui juntos ficar nesta próxima hora trazendo a vocês a boa notícia do Evangelho, a Palavra de Deus. Nós vamos ter aqui um culto, realmente um culto online. Vamos estar adorando o nosso Deus, vamos estar aqui fazendo orações. Se você que está nos acompanhando agora, você pode enviar aqui, nós estamos ao vivo, você pode estar enviando através do Facebook, você pode estar enviando o seu pedido de oração, você que está nos acompanhando pela rádio, você pode enviar aí o seu pedido de oração através do WhatsApp no 31 99436 2115. Você pode pedir também a sua canção para você ouvir aqui no nosso programa. Deus tem muitas bênçãos para você. Participe do nosso programa, comente aqui no rodapé aqui da transmissão, comente aqui o que você quer de música, você quer um louvor, você quer pedir uma oração, orar por alguém da família, mande aqui o seu pedido de oração. Deus tem bênçãos para você nesta hora, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós vamos começar o nosso programa aqui, meus amigos, louvando a Deus, adorando a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui estudando uma palavra muito especial, vai ser um culto que está entrando na sua casa para você ser abençoado. Eu vou estar ministrando aqui uma palavra que vai abençoar a sua vida. Se prepare para grandes bênçãos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria preparar o seu coração e eu queria aqui que você então ouvisse este louvor que vai estar falando ao seu coração. Deus está preparando a sua bênção, Deus está preparando a sua vitória. Nós vamos acompanhar esse louvor e daqui a pouquinho eu volto com a palavra e vai ser uma bênção. Compartilhe essa live aí com os seus amigos, com os seus grupos, com as pessoas que você conhece. Pegue aqui no rodapé da transmissão e clique em compartilhar. Vamos compartilhar com um grande número de pessoas e Deus irá abençoar de uma maneira poderosa também, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Está no ar mais uma edição do programa Hora da Graça de Deus e hoje com o culto online. Vamos ao louvor, daqui a pouquinho eu volto em nome de Jesus. E não tá demorando, não tá demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. Não tá demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. Não tá demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. Não tá demorando, não tá demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando.
você. Não tá demorando, é que ele vai caprichar no tempo certo. Sua hora vai chegar. Continue lutando, orando, jejuando, firme na batalha. Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar. Joga a mão São Luís e canta o quê? E não tá demorando, não tá demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. Não tá demorando, não tá demorando. Eu quero ouvir São Luís, canta, canta, canta. E não tá demorando, não tá demorando. E não tá demorando, não tá demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. E não tá demorando, e não tá demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. E não tá demorando, e não tá demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Estou seguindo. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9, 15 e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9, 15 e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. É isso mesmo, meus amigos, e nessa sexta-feira nós teremos cultos especiais na Igreja Internacional da Graça de Deus, às 9h, 15h e às 19h30, na Avenida Ida Jubeline, 401. E você que está acompanhando agora pela rádio, você é meu convidado especial. Você que acompanha pelo Facebook também é meu convidado especial. Planeta está conosco nesta sexta-feira. Deus tem bênçãos para você, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Por falar em bênção, meus amigos, nós vamos começar agora aqui o nosso culto online. Vamos aprender algo importante da palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem que vai impactar a sua vida, que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar a sua casa, a sua família. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele há de falar ao seu coração neste momento, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você tem uma Bíblia aí com você? Vai começar agora o nosso culto. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o versículo é o versículo de número 9, que diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um homem da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Entenda o seguinte, meus amigos, o Paulo era alguém que andava com Deus, que entendeu o plano de Deus para a sua vida. E o Paulo, apesar de ter tido um passado bem assim, um passado bem, de uma maneira assim, bem afastada do Evangelho, das coisas que realmente eram as coisas de Deus, o Paulo, ele vivia na religião, ele perseguiu os cristãos, aqueles que adoravam a Deus, aqueles que professavam a sua fé em Jesus, e ele, na religião dele, ele perseguiu muito o cristianismo,
mas um dia ele teve um encontro com Jesus e Deus mudou a vida de Paulo. Então Paulo teve um passado assim muito ruim, um passado meio negro, teve uma mancha na vida dele. Mas Deus alcançou a vida de Paulo, e Paulo agora era alguém que fazia a vontade de Deus, e ele teve então uma revelação, uma visão, em que um homem se apresentava a ele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o Paulo então procurou obedecer essa revelação, essa visão de Deus, e ele foi então para a Macedônia e foi ali pregar o evangelho, foi pregar a palavra de Deus. E aqui no capítulo de número 16, no versículo de número 16, eles encontraram um local para orar, e no verso 16 diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Vamos entender uma coisa aqui muito importante. O Paulo teve de noite uma visão, mas por que esse homem teve uma visão, uma revelação de Deus? O próprio texto aqui se explica. O Paulo era alguém de oração, era alguém que vivia em profunda comunhão com Deus. E Deus, ele dá dons aos homens, ele dá habilidade aos homens. Os dons que Deus nos dá são para um fim proveitoso, para a edificação do corpo de Cristo, para abençoar a igreja, para abençoar o seu povo, para abençoar aqueles que fazem parte do povo de Deus, e dá dons a estes ministros do Evangelho para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados com a palavra de Deus. Então Deus, ele tem uma enorme quantidade de dons e talentos que ele divide com os homens, com as pessoas, para cada um ter o seu dom, o seu talento e servi-lo de uma maneira proveitosa. O Paulo era alguém que aprendeu a buscar a Deus em oração, se consagrar, e o Paulo, então, ele tinha o dom de visão. Ele teve, então, uma revelação, uma visão, e ele entendeu que ele tinha que ir para a Macedônia e ele tinha que ali pregar a palavra. E ele foi, ele obedeceu àquela visão celestial e ele foi. Pregou a palavra para aquele povo e diz aqui no versículo de número 16 assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Havia ali uma moça, e ela usava ali dos encantos, da feitiçaria, dos espíritos maus, para enganar as pessoas e tirar dali proveito, e tirava lucro. E alguém que estava ali observou algo. Veja aqui o versículo de número 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, falava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Então essa moça, que tinha um espírito maligno na vida dela, e esse espírito que dava a ela poderes para ela adivinhar a vida das pessoas, ela então começou, de uma certa maneira, a trazer elogios para Paulo, para Silas, para aquele grupo que estava ali fazendo a obra de Deus. Ela começou a elogiá-los e dizendo: olha, estes homens que vos anunciam aí o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Mas só que ela começou a falar de uma maneira que começou a perturbar, começou a incomodar Paulo. E diz aqui o texto seguinte, capítulo 16, versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Então nota o seguinte, meus amigos, aquela moça que tinha poderes, na verdade ela tinha um espírito maligno na vida dela. E pessoas tinham grande lucro com a vida daquela mulher. Ela adivinhava, ela falava sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas, mas alguém estava ganhando por trás um lucro material. Não era de graça aquele tipo de serviço. Alguém ganhava com o estilo de vida que aquela moça tinha. Ainda nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Existem pessoas que estão lucrando com pessoas que têm espíritos malignos, que estão fazendo determinadas coisas ou práticas e que, de uma certa maneira, a pessoa acha que está sendo ali beneficiado ou privilegiado por ter aquele dom ou aquele talento, e na verdade aquilo é um espírito maligno. Mas o texto diz aqui que o Paulo, ele expulsa esse demônio dessa jovem, e ela então perde estes poderes de estar adivinhando a vida das pessoas. E o versículo de número 19 diz assim: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida,
Prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Nos expõem costumes que não é lícito nem receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitar com varas. Quando a gente lê isso na Bíblia, que mandou açoitar com varas, alguém acha que foi assim uma coisa assim muito suave, sutil, que foi apenas ali uma meia dúzia de chicoteadas, né? Que eles levaram, chicotadas que eles levaram, e acham que foi uma coisa bem assim simples. Eu separei aqui uma fotografia, eu peguei aqui uma imagem para você ter noção aqui como era que aconteciam aqui as sessões de tortura. Essa aqui é uma ilustração aqui do tempo, eu acredito que é do tempo da escravidão, o escravo aqui sendo chicoteado, né? Mas é a mesma prática que eles usavam lá para tratar os escravos, para ferir os escravos, era também usada para ferir os presos ou aqueles que eles achavam que deveriam ser castigados. Então, nota essa imagem. Na ponta aí do chicote tem uma espécie de uns ossos. Esses ossos eles eram afiados e quando eles pegavam a ponta da pele ali da pessoa, tiravam um pedaço da pele da pessoa. Então, entenda o seguinte. O Paulo e o Silas, eles apanharam em praça pública, prenderam eles ali e bateram neles em praça pública, eles foram humilhados publicamente. Por que aconteceu isso? Porque eles estavam fazendo a obra de Deus, eles expulsaram o demônio de uma moça, um espírito maligno de uma moça, e pessoas não gostaram daquilo que estava acontecendo. Mas, meus amigos, agora que começa a mensagem. Aqui o tema da mensagem é como está a sua fé. Eu queria perguntar para você que está me assistindo agora pelo Facebook ou você que está me ouvindo pela rádio, porque a mensagem começou agora, até agora foi a base. Eu queria perguntar para você como está a sua fé. Que tipo de fé você tem? O texto diz aqui, no versículo de número 20, assim, ó, e apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Nos expõem costumes que não é lícito nem receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Agora vamos entender o que é esses pés no tronco aí. Dá uma olhadinha nessa imagem aí, como é que ficavam os presos na prisão e como é que era esse tronco que eles ficavam aí presos, os pés deles ficavam presos no tronco. Então, imagina a cena o seguinte, as costas deles estavam esfoladas pelas chicotadas, eles estavam com dores, eles estavam ali com as costas escorrendo sangue, feridos, e os pés deles, você que está pelo Facebook acompanhando, e os pés deles presos em um tronco, quer dizer, eles nem podiam se movimentar e estavam com as costas feridas. Eles foram feridos, olha só, eles estavam com as costas esfoladas, feridos e com os pés presos no tronco. Nem se movimentar direito dentro daquela cela eles podiam e eles estavam ali. Aí acontece algo que mostra como estava a fé deles e como dá para a gente fazer uma comparação, como está a sua fé. Como é que você tem crido em Jesus? Você tem crido e vai crer até que ponto? O texto diz aqui, Atos 16, verso 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Aí aqui que mostra como é que está a sua fé, como é que você está espiritualmente. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Observe isso aqui,
perto da meia-noite eles estavam com as costas esfoladas, perto da meia-noite os pés deles estavam presos no tronco, você viu agora a imagem, você que está pelo Facebook viu, mas diz aqui a minha Bíblia, e a minha Bíblia é igual à sua, está escrito aqui no versículo 25, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Você reparou o que está escrito aqui? O que a Bíblia está falando? Que perto da meia-noite, eles com as costas esfoladas, com os pés presos no tronco, presos injustamente, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Os outros presos estavam na mesma situação que eles. Presos, também tinham apanhado, alguns tinham apanhado em outro dia, tinham sido chicoteados em outros dias, mas estavam na mesma situação que eles, na mesma prisão, na mesma situação, no mesmo local, vivendo o mesmo ambiente, vivendo a mesma situação. Só que Paulo e Silas, vivendo a mesma situação, estando no mesmo lugar, vivendo os mesmos problemas, se comportaram de uma maneira diferente. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Como está a sua fé? Como é que você tem se comportado no dia mau, no dia da adversidade, no dia em que os problemas vêm? Muitas pessoas, elas dizem que são pessoas que têm fé em Deus, mas até certo ponto, até o dia da adversidade. Quando está tudo bem, ela crê em Deus. Quando as coisas estão a mil maravilhas, ela crê em Deus. Quando a saúde está no corpo dela, ela crê em Deus. Quando o bolso tem dinheiro, a conta bancária está bem, ela crê em Deus. Mas parece que quando as coisas ficam um pouquinho difíceis, as coisas parecem que saem do controle, ela começa a esmorecer na fé. O Senhor Jesus, ele diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você quer ser salvo? Você quer ser abençoado? Você quer encontrar salvação? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Como está a sua fé? Como é que você tem vivido diante dos problemas, diante das dificuldades? Perto da meia-noite, meus amigos, o Paulo e Silas estavam assim, presos no tronco. Eles haviam apanhado, eles haviam recebido chicotadas, eles tinham sido ali judiados pelos soldados, eles foram torturados pelos soldados. Eles receberam chicotadas e os pés deles estavam assim, presos no tronco. Mais perto da meia-noite, sabe o que eles estavam fazendo? Louvando a Deus, adorando a Deus, exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Perto da meia-noite, na situação difícil, na situação adversa, em vez de você dar louvores ao maligno, confessando a derrota, o fracasso, a tristeza, a solidão, o problema, saindo falando que ninguém te ama, que a sua vida é uma droga, que nada vale a pena, em vez de você estar declarando isso, você deveria louvar a Deus, adorar a Deus, exaltar ao Senhor, porque em meio ao seu louvor, à sua adoração, algo especial pode acontecer na sua vida e Deus ele pode mudar a sua história. Deus pode transformar o seu viver. A palavra do Senhor ela diz que se você se mostrar fraco ou frouxo no dia da adversidade, a sua força será pequena. Eclesiastes capítulo 10, verso 4 diz que levantando-se contra ti o espírito do governador, você não deve deixar o seu lugar. Você tem que permanecer firme no seu lugar. O seu lugar em Cristo é um lugar de vitória. O seu lugar em Cristo é um lugar de sucesso, de avanço. Por isso você tem que avançar. Por isso você tem que continuar sorrindo, avançando e sabendo que Deus está com você e que a vitória chegará na sua vida no nome do Senhor Jesus. E tem mais aqui, meus amigos. Capítulo de número 16, versículo de número 25 em diante diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente
sobreveio um tão grande terremoto. Tem coisas que acontecem de repente, mas elas não acontecem por acaso. Sobreveio um tão grande terremoto, aparentemente foi de repente, mas esse terremoto aconteceu devido a alguma ação de alguém. Paulo e Silas estavam orando. Deus tem os seus terremotos para abrir as suas portas, para trazer a vitória. Mas para a vitória vir, para a vitória chegar, algo você tem que fazer. Você tem que clamar e invocar a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos continuar essa palavra aqui em nome do Senhor Jesus de Nazaré, mas eu quero trazer para vocês aqui um testemunho muito abençoado e daqui a 3 minutinhos eu volto para a gente continuar o estudo aqui da palavra em nome de Jesus. Você está no culto online, estamos aqui pela Rádio Musical FM, no programa Hora da Graça de Deus. Hoje estamos fazendo aqui o culto online também pelo Facebook. Vamos agora acompanhar a novela da vida real. Eu não servia a Deus. A minha vida era fracasso, eu posso dizer. Eu tinha dias que ela não levantava da cama. Pastor, isso aí tudo era ladrão para ela. Ela não acreditava na palavra, ela não queria saber. A minha mãe falava, não adiantava, eu falava, não adiantava. A mãe de Udamara faz um patrocínio com um propósito especial. O patrocínio foi assim, a minha mãe começou a patrocinar. Ela disse para mim um dia que ia pagar para mim. Que um dia eu ia me converter, ela disse para mim. Quando a gente ia lá para casa dela, ela sempre falava de Jesus pra gente. Ela tinha a nossa TV já, ela já tinha assinado, daí ela deixava lá o missionário passando. Ela chamava a gente para assistir junto com ela e tal. Contava as coisas que Deus já tinha feito na vida dela. Udamara e família sofrem um acidente no dia 6 de novembro de 2011. E nós capotamos 4 vezes o carro. Aí eu só ouvi os gritos das minhas filhas dizendo: mãe, por favor, eu não quero morrer. Eu pedia para Deus, eu digo: Deus, salva meus filhos, que minha vida vai mudar. E foi o dia que eu decidi de vez para Deus. Ela esperou o acidente acontecer para poder se converter. Mas glórias a Deus que ela se converteu. Antes, Udamara era fracassada, agora com Jesus é vitoriosa. Deu um problema de tireoide. E o médico disse que eu estava com tireoide, estava alto. Eu sentia dormência nas mãos, né, que é um dos sintomas. Eu sentia muita dor de cabeça. Eu sentia minhas pernas sempre... Sabe quando dá aquele tremor? Não um tremor, é uma formigação, né? Algo do tipo. O médico prescreve remédios. Eles me passaram, mas eu não tomei. Eu digo: não, mas eu não vou aceitar. Porque Deus já levou, né, todas as nossas enfermidades. Então eu não aceito mais. Pedi novos exames para o médico. E o médico disse assim: não, mas eu já te passei, não faz nem um mês. Falou para mim. Eu digo: sim, o senhor me passou, mas eu quero outros. Depois de determinar a cura, Udamara faz novos exames. O hormônio que estimula a tireoide antes estava em 19, muito alto, se comparado ao normal, que é de 0 a 4. Hoje, a taxa dela está em 2. Estou muito bem. E ela está sarada e feliz. No momento que tu sentiu que Deus está presente na tua vida, entendeu? Eu acho que tu tem que assumir as tuas responsabilidades, né? Agora, eu estou patrocinando, né? Comecei este ano. A mãe, ela, como mora no Rio Grande do Sul, Alegrete, então ela não poderia estar aqui hoje para, né, dar o testemunho junto comigo. Mas foi ela que deu início ao meu patrocínio. Ela deve ficar muito feliz no momento que assistir, né? Com certeza ela vai amar o que aconteceu na minha vida.
Se tudo está confuso em sua vida e você não tem mais forças para orar, faça como fizeram Paulo e Silas, que mesmo que custasse suas vidas, louvaram o Senhor até o chão tremer. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso, com o sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso, com o sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Oh, Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Toda minha adoração quero te ofertar. A minha vida deposito em teu altar. Quero te dizer em oração que vou sempre te louvar de todo o meu coração. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Jesus. É, meus amigos, e Ele é o Deus que responde. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de Paulo e Silas, e Ele é o Deus que responde orações. Por falar em oração, prepara um copo com água, porque no final do nosso programa, do nosso culto online, nós vamos estar aqui fazendo uma oração. Eu vou abençoar um copo com água e ministrar uma bênção sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos voltar ao estudo aqui, meus amigos da palavra, que está muito abençoado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e nós paramos no verso 25 e no verso 26. Está escrito assim:
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O terremoto aparentemente foi de repente, mas ele tinha uma razão. Tem coisas que acontecem de repente, a sua vitória vem de repente, mas ela teve uma causa. A sua bênção, ela vem de repente. A resposta da sua oração vem de repente. O sucesso vem, a bênção vem, o milagre vem, mas há uma causa. Diz aqui, de repente, todas as portas se abriram. De repente, todas as portas se abriram e foram soltas as prisões de todos. Ninguém ficou preso. Você está preso a algo? Prenderam você numa situação difícil? O que você tem feito perto da meia-noite? Chorado, lamentado, reclamado, murmurado, estando aborrecido, triste, abatido? Negativo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, oravam, cantavam hinos a Deus, louvavam a Deus, adoravam a Deus. E sabe o que aconteceu? De repente, todas as portas se abriram. Quantas portas estão fechadas para você? O que é que está fechado para você de porta, de bênção, de milagre? O que é que você está precisando de Deus? Em vez de você ficar murmurando, reclamando, dizendo que ninguém te ama, ninguém lembra de você, você tem que começar a louvar a Deus, adorar a Deus. De repente, todas as portas se abriram. De repente, foram soltas as prisões de todos. De repente, meus amigos, os pés deles que estavam presos no tronco foram soltos. De repente, as portas que estavam fechadas se abriram. Mas por que é que aconteceu esse terremoto? Por que aconteceu esse mover de Deus? Porque eles estavam louvando a Deus. Não há porta que fique fechada quando você está adorando a Deus. Não há cadeia que te prenda quando você adora a Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Passe a adorar a Deus no dia difícil, no dia da dificuldade, no dia da aflição. Adore a Deus, louve a Deus, exalte a Ele, ore, se necessário for, passe madrugadas na oração, na presença de Deus, mas tenha certeza de uma coisa, Deus ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor e de repente, não é por acaso, mas de repente as portas se abrem. Se você continuar clamando, louvando a Deus, se alegrando no Senhor, exaltando aquele que é santo, aquele que é poderoso, de repente, as portas se abrem, o milagre chega, a sua bênção chega, a sua vitória chega. Eles não pararam de fazer o que eles estavam fazendo antes da cadeia. Antes da cadeia eles louvavam, eles oravam, eles buscavam a Deus, eles se consagravam e mesmo presos, eles não pararam de adorar a Deus. Mesmo presos, eles não deixaram de louvar a Deus. As circunstâncias não impediram Paulo e Silas de continuarem servindo a Deus. As circunstâncias que te cercam não podem impedir você de avançar. As circunstâncias que te cercam não podem impedir você de assumir a sua posição em Cristo. E eles continuaram louvando a Deus. Tudo que Satanás queria é que eles parassem, tudo que Satanás queria é que eles esmorecessem, desanimassem, tudo que o Satanás queria é que eles desistissem da missão deles. Mas o que é que eles fizeram? Perto da meia-noite, continuaram louvando a Deus, continuaram adorando ao Senhor, servindo ao Senhor e de repente todas as portas se abriram. Talvez para você existem portas fechadas, as lutas são grandes, os problemas são grandes, a cada dia aparentemente as coisas se tornam piores, mas deixa eu falar uma coisa muito importante a você. De repente, todas as portas podem se abrir para você. De repente o seu milagre chega, de repente a sua bênção chega, a vitória chega sobre a sua vida. Não louve o inimigo, mas louve a Deus. A Bíblia diz que a tristeza ela pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus tem um dia lindo para você, Deus tem bênçãos para você, tem um milagre, tem um sucesso. O que fazer no dia da adversidade, no dia mau? Louve a Deus. O tema da mensagem é como está a sua fé? Como você está?
É hora de despertarmos, é hora de tomarmos posse da bênção, meus amigos. Deus quer te dar o sucesso, Deus quer te dar a bênção em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Vamos concluir aqui o estudo de hoje nosso culto online, da nossa transmissão aqui, para a sua casa você sendo abençoado. Verso 26 diz: de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo todas as portas se abriram e foram soltas as prisões de todos. Meus amigos, todas as portas podem se abrir para você. Deus quer te dar grandes bênçãos. Se alegre nele, porque a sua vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu queria que você acompanhasse agora esse louvor aqui abençoado, em nome do Senhor Jesus, e daqui a pouquinho eu volto e nós vamos fazer aqui a oração da fé. Prepare o copo com água, prepare a fotografia dos seus familiares, porque daqui a pouquinho nós estaremos aqui participando da oração da fé. Vamos louvar, vamos adorar a Deus. Quero em teus braços descansar.
E estamos sedentos de Deus, querendo a bênção, querendo o milagre, querendo a resposta dos céus. E nós vamos orar agora, meus amigos, vamos clamar a Deus, vamos invocar o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela diz que aos que buscam ao Senhor de nada falta. Então vamos agora falar com Deus, é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Querido Deus e poderoso Pai, eu venho à Tua santa presença, meu Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, orar por todos os amigos da Rádio Musical FM, a todos os amigos que estão neste momento acompanhando a transmissão pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu peço uma bênção sobre a vida de todos. Pai, cura, liberta, restaura, traga vitória, traga a bênção completa. Senhor, venha consagrar este copo com água que cada um está segurando neste momento em suas mãos. E que a cura, que a bênção, que o milagre alcance essas vidas. Consagra cada gota desta água que está neste copo, ó Deus, e coloca nele a bênção. Coloca a unção do Teu Espírito Santo. Que doenças saiam, que perturbações vão embora e que a bênção do Senhor esteja, meu Deus, sobre este copo com água e quem beber dele seja liberto e abençoado. Pai, eu oro por cada pessoa agora, eu repreendo todo o mal e eu digo: espírito de doença, enfermidade, perturbação, vai embora. Tudo que não presta saia, vai embora em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toda ação maligna caia por terra e desapareça em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu irmão, minha irmã, beba com fé desta água, a bênção é sua, em nome de Jesus. Graças a Deus que dá vitória. Meu querido, minha querida, fique na fé. A bênção é sua, a vitória é sua em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós vamos ouvir aqui um pedacinho desse louvor e eu volto em seguida para encerrar aqui o nosso programa. E você não tem mais forças para orar. Faça como fizeram Paulo e Silas, que mesmo que custasse suas vidas, louvaram o Senhor até o chão tremer. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. É isso mesmo, meus amigos. A bênção de Deus está sobre a sua vida, a vitória está sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós vamos chegando ao final de mais uma edição do programa Hora da Graça de Deus e hoje tivemos aqui o culto online, tivemos aqui uma mensagem mais elaborada, mais preparada aqui para estar apresentando a vocês aqui no programa. E eu creio que Deus falou ao seu coração em nome de Jesus. E fica aqui o nosso convite, na sexta-feira na Igreja Internacional da Graça de Deus, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, cultos de cura divina e libertação. Você é meu convidado especial. Avenida Ida Jubelini, 401, no bairro Florença, aqui na cidade de Ribeirão das Neves. No domingo nós temos os horários de 8 da manhã, 9h30 e às 18 horas. E Deus tem bênção para você. Domingo é o dia do avivamento, o dia de buscarmos a unção do Espírito Santo, é o dia do renovo, é o dia de edificação espiritual. Domingo, 8, 9h30 e às 18 horas. Avenida Ida Jubelini, 401, no bairro Florença, aqui na cidade de Ribeirão das Neves. Para nele estar conosco, você é meu convidado especial. Que Deus te abençoe, fique na paz, fique na graça do Senhor Jesus. Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus.